Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um conto. Antes da história, quero pedir duas coisas. A primeira, que você se inscreva no canal. É de graça. A segunda é que eu tenho um Apoia-se. Vou deixar o link na descrição e no primeiro comentário fixado. Se puder me ajudar, eu agradeço. Então, boa história! Cantiga de Esponsais, de Machado de Assis. Imagine a leitora que está em 1813, na Igreja do Carmo, ouvindo uma daquelas boas festas antigas que eram todo o recreio público e toda a arte musical. Sabem o que é uma missa cantada. Podem imaginar o que seria uma missa cantada daqueles anos remotos. Não lhe chamam a atenção para os padres e os sacristães, nem para o sermão, nem para os olhos das moças cariocas, que já eram bonitos nesse tempo, nem para as mantilhas das senhoras graves, os calções, as cabeleiras, as safenas, as luzes, os incensos. Nada. Não falo sequer da orquestra, que é excelente. Limito-me a mostrar-lhes uma cabeça branca, a cabeça branca desse velho que rege a orquestra, com alma e devoção. Chama-se Romão Pires. Terá 60 anos, não menos. Nasceu no Valongo ou por esses lados. É bom músico e bom homem. Todos os músicos gostam dele. Mestre Romão é um nome familiar, e dizer familiar e público era a mesma coisa em tal matéria e naquele tempo. Quem rege a missa é Mestre Romão. Equivalia a esta outra forma de anúncio, anos depois. Entra em cena o ator João Caetano. Ou então, o ator Martinho cantará uma de suas melhores áreas. Era o tempero certo, o chamariz delicado e popular. Mestre Romão rege a festa. Quem não conhecia Mestre Romão, com o seu ar circunspecto, olhos no chão, riso triste e passo demorado, tudo isso desaparecia à frente da orquestra. Então a vida derramava-se por todo o corpo e todos os gestos do mestre. O olhar acendia-se, o riso iluminava-se. Era outro. Não que a missa fosse dele. Esta, por exemplo, que ele rege agora no Carmo, é de José Maurício, mas ele rege-a com o mesmo amor que empregaria se a missa fosse sua. Acabou a festa. É como se acabasse um clarão intenso e deixasse o rosto apenas alumiado da luz ordinária. Ei-lo que desce do coro, apoiado na bengala, vai à sacristia beijar a mão aos padres e aceita um lugar à mesa do jantar. Tudo isso indiferente e calado. Jantou, saiu, caminhou para a rua da Mãe dos Homens, onde reside com um preto velho, pai José, que é sua verdadeira mãe, e que neste momento conversa com uma vizinha. Mestre Romão lá vem, pai José, disse a vizinha. Adeus, sinhá, até logo. Pai José deu um salto, entrou em casa e esperou o senhor, que daí a pouco entrava com o mesmo ar do costume. A casa não era rica naturalmente, nem alegre, não tinha o menor vestígio de mulher, velha ou moça, nem passarinhos que cantassem, nem flores, nem cores vivas ou jucundas. Casa sombria e nua. O mais alegre era um cravo, onde o mestre Romão tocava algumas vezes, estudando, sobre uma cadeira ao pé, alguns papéis de música. Nenhuma dele. Ah, se mestre Romão pudesse, seria um grande compositor. Parece que há duas sortes de vocação, as que têm língua e as que a não têm. As primeiras realizam-se. As últimas representam uma luta constante e estéril entre o impulso interior e a ausência de um modo de comunicação com os homens. Romão era destas. Tinha a vocação íntima da música. Trazia dentro de si muitas óperas e missas, um mundo de harmonias novas e originais, que não alcançava exprimir e pôr no papel. Esta era a causa única de tristeza de mestre Romão. Naturalmente o vulgo não atinava com ela. Uns diziam isto, outros aquilo. Doença, falta de dinheiro, algum desgosto antigo. Mas a verdade é esta. A causa da melancolia de mestre Romão era não poder compor, não possuir o meio de traduzir o que sentia. Não é que não rabiscasse muito papel e não interrogasse o cravo durante horas, mas tudo lhe saía informe, sem ideia nem harmonia. Nos últimos tempos tinha até vergonha da vizinhança e não tentava mais nada. E, entretanto, se pudesse,
acabaria ao menos uma certa peça, um canto esponsalício, começado 3 dias depois de casado em 1779. A mulher, que tinha então 21 anos e morreu com 23, não era muito bonita, nem pouco, mas extremamente simpática, e a amava-o tanto como ele a ela. 3 dias depois de casado, mestre Romão sentiu em si alguma coisa parecida com inspiração. Ideou então o canto esponsalício e quis compô-lo, mas a inspiração não pôde sair, como um pássaro que acaba de ser preso e forceja por transpor as paredes da gaiola, abaixo, acima, impaciente, aterrado, assim batia a inspiração do nosso músico, encerrada nele sem poder sair, sem achar uma porta, nada. Algumas notas chegaram a ligar-se, ele escreveu-as, obra de uma folha de papel, não mais. Teimou no dia seguinte, 10 dias depois, 20 vezes durante o tempo de casado. Quando a mulher morreu, ele releu essas primeiras notas conjugais e ficou ainda mais triste, por não ter podido fixar no papel a sensação de felicidade extinta. Pai José, disse ele ao entrar, sinto-me hoje adoentado. Senhor comeu alguma coisa que fez mal? Não, já de manhã já não estava bom. Vai à botica. O boticário mandou alguma coisa que ele tomou à noite. No dia seguinte, mestre Romão não se sentia melhor. É preciso dizer que ele padecia do coração, moléstia grave e crônica. Pai José ficou aterrado quando viu que o incômodo não cedera ao remédio, nem ao repouso, e quis chamar o médico. Para quê? Disse o mestre. Isto passa. O dia não acabou pior, e a noite suportou a ele bem. Não assim o preto, que mal pôde dormir 2 horas. A vizinhança apenas soube do incômodo, não quis outro motivo de palestra. Os que entretinham relações com o mestre foram visitá-lo e diziam-lhe que não era nada, que eram macacuas do tempo. Um acrescentava graciosamente que era manha para fugir aos capotes que o boticário lhe dava no gamão. Outros que eram amores. Mestre Romão sorria, mas consigo mesmo dizia que era o final. Está acabado, pensava ele. Um dia de manhã, 5 depois da festa, o médico achou-o realmente mal, e foi isso o que ele lhe viu na fisionomia, por trás das palavras enganadoras. Isto não é nada, é preciso não pensar em músicas. Em músicas, justamente esta palavra do médico deu ao mestre um pensamento. Logo que ficou só, com o escravo, abriu a gaveta onde guardava, desde 1779, o canto esponsalício começado, releu essas notas arrancadas a custo e não concluídas, e então teve uma ideia singular. Rematar a obra agora, fosse como fosse, qualquer coisa servia, uma vez que deixasse um pouco de alma na terra. Quem sabe, em 1880 talvez se toque isto e se conte que um mestre Romão... O princípio do canto rematava em um certo lá. Este lá, que lhe caía bem no lugar, era a nota derradeiramente escrita. Mestre Romão ordenou que lhe levassem o cravo para a sala do fundo, que dava para o quintal. Era-lhe preciso ar. Pela janela, viu na janela dos fundos de outra casa 2 casadinhos de 8 dias, debruçados, com os braços por cima dos ombros e as 2 mãos presas. Mestre Romão sorriu com tristeza. Aqueles chegam, disse ele. Eu saio. Comporei ao menos este canto que eles poderão tocar. Sentou-se ao cravo, reproduziu as notas e chegou ao lá. Nada, não passava adiante, e contudo ele sabia música como gente. Lá, dó, lá, mi, lá, si, dó, ré, ré, ré. Impossível, nenhuma inspiração. Não exigia uma peça profundamente original, mas enfim alguma coisa, que não fosse de outro, e se ligasse ao pensamento começado. Voltava ao princípio, repetia as notas, buscava reaver um retalho da sensação extinta, lembrava-se da mulher, dos primeiros tempos. Para completar a ilusão, deitava os olhos pela janela para o lado dos casadinhos. Estes continuavam ali com as mãos presas e os braços passados nos ombros um do outro. A diferença é que se miravam agora, em vez de olhar para baixo. Mestre Romão, ofegante da moléstia e de impaciência, tornava ao cravo, mas a vista do casal não lhe supria a inspiração,
e as notas seguintes não soavam. Desesperado, deixou o cravo, pegou do papel escrito e rasgou. Nesse momento, a moça, embebida no olhar do marido, começou a cantarolar à toa, inconscientemente, uma coisa nunca antes cantada nem sabida, na qual coisa um certo lá trazia após si uma linda frase musical, justamente a que mestre Romão procurara durante anos sem achar nunca. O mestre ouviu-a com tristeza, abanou a cabeça e a noite expirou.